Olá, amigos internautas. Estamos começando aqui mais uma transmissão nossa ao vivo. Meu boa noite a todos vocês que gostam da Polícia Federal, a vocês, colegas de todas as forças, né? Polícia Federal, Rodoviária Federal, os colegas militares, civis, os guardas municipais, os agentes penitenciários, bombeiros de todo o Brasil, e a vocês que se preocupam com a segurança pública, que gostam do trabalho da Polícia Federal, que estão aqui hoje conosco para saber um pouco mais, para ter contato, né, com essa estrutura que é a Polícia Federal, que tem realizado grandes operações e que tem dado conta, de certa forma, desse recado que é o combate à corrupção no país. Recentemente nós temos acompanhado a Operação Lava Jato, que já fez seus 2 anos de aniversário, e por trás dessa operação muita gente não sabe o que acontece, né? O esforço que é de cada um. Então nós estamos aqui hoje para falar disso e de várias outras coisas para vocês, ok? A nossa federação é uma união de 27 sindicatos estaduais que trabalham incessantemente na defesa dos policiais federais, dos seus servidores, né? E que ainda sobra muito tempo, né? E temos ainda muito espaço, com muita dedicação para trabalhar em projetos de segurança pública, projetos para melhorar o nosso país na parte de segurança pública, que é a nossa área. Nós sabemos que hoje não tem um brasileiro, se fizermos uma pesquisa, que vai dizer que se sente seguro em nosso país, infelizmente. Nem mesmo agora, numa época de Olimpíadas, nós percebemos que, com toda aquela estrutura montada, né, para um evento tão grandioso, nós conseguimos encontrar pessoas que se digam realmente seguras, tranquilas naquela cidade, né? E por aí nós temos uma medida de como fica o resto do país, né, em relação à segurança. Então, nós vamos abrir aqui as possibilidades para os internautas nos fazerem perguntas à medida que nós formos conversando, e teremos o maior prazer de explicar a vocês o que tiver no nosso alcance aqui, tudo sobre a Polícia Federal, ok? Primeiro eu gostaria de falar sobre o que é a Polícia Federal. Essa estrutura que, na verdade, aparece mais na mídia como aquela que investiga e é destemida, né, nos casos como o combate à corrupção, o tráfico de drogas, mas, na verdade, a Polícia Federal faz muito mais que isso, né? Nós temos um rol de atividades muito extenso, um leque muito aberto, né, de atividades que nós fazemos, e muitas delas o cidadão brasileiro desconhece, né? Mas, por exemplo, quando você vai tirar um passaporte, você lembra que ali tem Polícia Federal. Quando você está saindo ou voltando do nosso país, você vê ali a Polícia Federal trabalhando no controle migratório. Quem trabalha com agências bancárias, quem é bancário, sabe que a Polícia Federal tem um trabalho muito grande também, que ocupa muitos profissionais, que é o controle de segurança privada. Cada agência bancária no país obrigada a fazer um plano de segurança, né? São aquelas portas giratórias, o sistema de câmeras, a disposição dos vigilantes. Então, tudo aquilo é controlado pela Polícia Federal. Inclusive, os vigilantes também passam por um controle da Polícia Federal. Eles são obrigados a fazer reciclagem, a ter um registro na Polícia Federal, a ter identificação, uniforme. Então, tudo isso é um regramento em que o controle e a fiscalização também é feito pela Polícia Federal. No caso do combate às drogas, é uma questão mais extensa, porque a missão constitucional nossa, e que também faz parte do rol do artigo 144, que fala da Polícia Federal, em seu parágrafo 1º, lá também dispõe sobre a prevenção e o combate ao tráfico de entorpecentes no país. Então, para fazer a prevenção, nós também temos uma outra área que não necessariamente é de investigação, que é o controle de produtos químicos, né? A Polícia Federal é responsável pela fiscalização e controle de várias substâncias, vários materiais que nós chamamos de insumos, que podem ser utilizados para o controle de produtos químicos, né? Para a produção de drogas no país, né? E isso nós chamamos de controle de produtos químicos. Então, são licenças que são emitidas pela Polícia Federal. Isso é uma fiscalização muito complexa, né, em que nós analisamos a produção, o transporte, o estoque, a venda,
né? Então, tudo que tem a ver com quantidade, produção, estoque, armazenamento desses insumos que podem ser utilizados para a fabricação de drogas em nosso país, a Polícia Federal também exerce controle, né? E ainda no controle de segurança privada, nós temos um dado muito importante. A Polícia Federal é responsável pela fiscalização e controle de praticamente um exército de quase 2 milhões de pessoas, né, de brasileiros que trabalham na área de segurança privada. Isso representa um pouco mais de 600 mil pessoas a mais do que toda a estrutura de segurança pública do nosso país, né? Então é um quantitativo enorme e que demanda, né, um setor inteiro, uma organização inteira da Polícia Federal para que nós façamos esse controle a contento. Então, vocês percebem que a Polícia Federal ela não faz apenas o trabalho investigativo, ao qual ela é mais anunciada, né, pelos jornais, pelas revistas, pela mídia como um todo. Então, é um mundo de atividades e que exige muito conhecimento, muita dedicação dos policiais federais. Então, para aqueles que sonham, que pensam em ser policiais federais, né, já tem aí uma noção do que é o nosso trabalho, né? Você vê, o brasileiro vê policial federal em várias áreas diferentes de atuação, e o policial que entra, o cidadão brasileiro que sonha entrar, realmente pode se preparar para ter noção, para atuar em várias áreas diferentes, né? Nós temos um exemplo com uma equipe nossa, da qual eu fazia parte, que eu chefiava, que no mesmo dia nós realizamos 3 trabalhos totalmente diferentes, né? Pela manhã nós fechamos um trabalho de tráfico de drogas, né? Pegamos uma aeronave com 200 quilos de cocaína e aí levamos para a nossa unidade para fazer os procedimentos, né? Então ali você teve um linguajar, uma forma de abordagem, uma vestimenta diferente, né? Você já usa equipamentos diferentes, nós usamos equipamentos noturnos, usamos armas longas, né? E logo ao meio-dia, por uma urgência, né, naquele dia, nós tivemos que fazer um atendimento de um ônibus que entrava no país, né, com estrangeiros canadenses e norte-americanos, e esse ônibus, por causa da lotação e do tipo de pessoas que estavam ali, precisou de uma ação nossa da Polícia Federal. Então, já é um outro tipo de trabalho, você tem que falar com estrangeiros, né, falar em outra língua, fazer o registro do estrangeiro, analisar um a um a condição para entrar no país, se tem visto, a validade do visto, e aí você é autoridade naquela hora para conceder, para permitir a entrada de um estrangeiro no país. Então isso é mais do que simbólico, né? Você está permitindo, né, com base, lógico, em toda a lei que nós temos, né, em todo o arcabouço legal que nós temos, você concede ou não a entrada do estrangeiro. Então são muitas situações. E a terceira, nesse mesmo dia, nós fomos fazer uma segurança de um ministro do Supremo Tribunal Federal que visitava a cidade naquela época e não havia feito contato com a Polícia Federal para sua segurança. Então foi um chamado de urgência e aí a equipe já teve que trocar a roupa novamente, aí já era terno, né? A radiocomunicação já é diferenciada, já é mais discreta, né? O linguajar, repito, mudou, né? Agora já era um trato mais de segurança, então já é uma preocupação diferente, é uma visão de ambiente que você aplica. Então, tudo isso para demonstrar a amplitude das atribuições da Polícia Federal, né? Que não somente a investigação, como nós somos mais conhecidos. E, por esse aspecto, o brasileiro já pode imaginar. A Polícia Federal é uma instituição perfeita, é uma instituição que traduz 100% essa credibilidade que a sociedade brasileira tem nela. E aí nós entramos em outra situação, que é o aspecto interno da Polícia Federal, né? Para entrar na Polícia Federal hoje, na estrutura de carreira policial, são 5 portas de entrada, né? Nós temos agentes federais, escrivães, papiloscopistas, peritos e delegados. Então são 5 portas diferentes para compor a carreira policial federal. E, paralelamente, não menos importante, nós temos a carreira administrativa, que também é dividida em níveis e em cargos também, de acordo com a escolaridade, mas de igual importância, porque trabalham na atividade meio e no apoio à atividade fim da Polícia Federal, né? Então, são 2 carreiras distintas, uma policial e uma
que nós chamamos de administrativa, né, que é o nosso plano especial de cargos. Nós vemos que há uma defasagem muito grande na Polícia Federal, e aí é um primeiro problema, o aspecto da carreira de apoio nossa, né? Nós temos aí, podemos ter químicos, administradores, né, técnicos, engenheiros, todos atuando nessa área administrativa, que é a área que dá suporte, né, a toda a estrutura de investigação e as demais atribuições da Polícia Federal. E nós vemos a cada ano essa carreira ser esvaziada, ser diminuída, tanto em quantidade quanto em importância. E a federação nossa tem, lógico, a maior representatividade sobre os policiais, mas através de algumas entidades estaduais nós temos responsabilidade também sobre os administrativos. E temos uma aliança muito boa também com a representação nacional do sindicato do Plano Especial de Cargos. O Éder, que é o presidente, é um amigo, e nós temos feito muitos trabalhos em conjunto. A preocupação nossa tem sido demonstrada para governo, para outros, sobre esse esvaziamento da carreira de apoio. Para vocês terem ideia, nós temos um pouco mais de 3 mil servidores, né, da carreira administrativa, com esvaziamento crescente, né, e policiais nós temos um pouco mais de 13 mil. Né, então é uma relação que você já imagina, né, dá mais ou menos um quarto, né, um administrativo para 4 policiais. Em lugares, em polícias como o FBI, por exemplo, nós tem setores em que é um agente federal com 5 servidores, né, da carreira de apoio, o que no Brasil seria a carreira administrativa, né? São 5 especialistas, cada um em uma área, né, e dando suporte para um trabalho de investigação, por exemplo. Então a correlação em outra polícia como o FBI é muito diferente da correlação no Brasil, né? E esse esvaziamento crescente preocupa os policiais federais de uma forma muito constante. Nós temos buscado a valorização desses servidores. Mas voltando à carreira policial federal, nós temos essas 5 portas de entrada e que durante muito tempo se discutiu se essa formatação era útil. Primeiro, por uma questão constitucional. O Constituinte lá de 88 pensou na estrutura de segurança pública na área federal toda em uma porta única de entrada para cada uma, né? Então a Polícia Rodoviária Federal, que pertence a esse mesmo artigo, se estruturou em porta única de entrada e um cargo único do início ao fim, né? A Polícia Ferroviária Federal, apesar de esvaziada, também foi pensada e montada com essa estrutura, mas a Polícia Federal, por absoluta falta de regulamentação, continuou, foi mantida aos moldes antigos. Apenas um cargo na Polícia Federal foi definitivamente extinto, que foi o cargo de censor. Né? Era um cargo que na época do militarismo tinha sua função, sim, sua importância, mas com a veia democrática, a condição de estrutura republicana e democrática, né, de real Estado democrático de direito, né, que foi implementado com a Constituição de 88, com todas as suas garantias, né, fez desnecessário esse cargo. E naquela época os censores que tinham formação em direito foram aproveitados no cargo de delegado, e os que não tinham, que tinham formação diversa, né, todos de nível superior, passaram para o cargo de perito. Mas mesmo assim, o período pós-Constituição foi muito retardado em relação à regulamentação da estrutura da Polícia Federal. Nós já éramos para ter uma estrutura, para ser uma estrutura como o FBI, né, com porta única de entrada, com crescimento profissional com base na meritocracia, nos conceitos de formação e capacitação, quer dizer, convergente com todas as estruturas de polícia no mundo. Mas no Brasil nós sabemos que as forças corporativas, né, as intenções de se manter certos status quo, como o da segurança pública, elas se revelaram muito fortes no nosso Congresso Nacional. E hoje é o que nós estamos fazendo, furando bloqueios montados por estruturas corporativas, né, que em certas fases se sentiam donas, né, dos órgãos, das instituições públicas, né, que na verdade pertencem ao povo, pertencem ao país, pertencem ao Brasil. E isso nós temos feito com muita garra, né, com muita disposição, desmentindo algumas situações que são criadas, né, algumas informações que são feitas para realmente desinformar e para manter status quo. E quando eu digo status quo, caros internautas, caros amigos, eu não estou falando de 10, 20 anos atrás, eu estou falando de 1808, né, desde a chegada da coroa ao Brasil, né, da família real. Então eu estou voltando lá a 2 séculos, né, no início da formação
do Brasil imperialista, né? Então aquela estrutura foi montada realmente com o intuito de proteger a coroa, de dar segurança aos nobres, né? Tanto que as pessoas eram escolhidas, né? E um pouco mais adiante, a própria monarquia, né, da época, né, se sentiu obrigada a formatar uma estrutura, né, que atendesse à violência que já começava, os crimes que já começavam. E isso era feito por um juiz de paz que escolhia, dentre os doutos da sociedade, né, geralmente dentre os nobres ou descendentes ali dos nobres que eram próximos à coroa. Então eles delegavam as funções a outros cidadãos, né, com condições de representar o juiz de paz naquela época. E esse cidadão era o delegado daquela época, que escolhia suas equipes e que realizava o trabalho. Pouco tempo depois, o modelo de investigação criminal também veio, né, isso foi em 1831, depois 1841, e aí só no Estado Novo de Getúlio Vargas é que nós tivemos a formatação de investigação que nós temos hoje, né, com o inquérito policial e com todas essas nuances da investigação criminal no Brasil. Só que mesmo com o Código em 1800, já no Estado Novo, né, em 1941, depois 43 e 45 se consolidando, é que nós tivemos a materialização em lei dessa estrutura que nós temos hoje. E o mais engraçado, essa estrutura ela foi trazida por Portugal. Portugal, cerca de 20 anos depois, abandonou esse modelo. Então, quer dizer, o país que nos colonizou e que trouxe o modelo para atender a coroa e depois atender as demandas, né, do início do Estado republicano nosso, da nossa fase de república, já abandonou há muito tempo, né? E quando eu digo modelo, eu digo investigação da forma burocrática, como ainda é feita no Brasil, né? E também as estruturas similares às estruturas militares. Quer dizer, o Brasil também virou um imitador, né? Em suas estruturas, e vários órgãos fizeram isso. Nós passamos a imitar, a estruturar de forma hierárquica órgãos que não têm a menor ligação com o militarismo. E a Polícia Federal é um órgão de natureza civil, assim como as polícias civis nos estados, né? E nós não temos similitude nesse aspecto com a corporação militar, que tem um trabalho difícil, primoroso e árduo também em muitas situações, mas na verdade eles dão conta no dia a dia utilizando um modelo também antigo, né? Também trazido, né, dessa época do imperialismo. Todo esse pequeno histórico que eu digo para vocês é para demonstrar essa outra face dos representantes dos policiais federais. Nós trabalhamos muito tempo com o crescimento da Polícia Federal como instituição, né, como órgão público, para dar orgulho aos brasileiros, mas internamente nós fomos sentindo vários problemas e eles passaram a ser mais contundentes, né, após a Constituição Federal. Como vários órgãos passaram, a Constituição trouxe muitas liberdades, muitas garantias, muitos direitos, né, muitas concessões típicas de um Estado democrático, mas a Constituição não trouxe vinculação obrigatória com a regulamentação, com a preparação dos órgãos que iriam fazer, por exemplo, o combate à criminalidade, né, os órgãos de segurança pública. Então, isso foi protelado ao longo do tempo, e os órgãos, as representações desses órgãos, dos servidores, dos policiais, é que acabaram por desenvolver grandes projetos de mudanças nas estruturas, né? Porque o governo não deu conta, o Poder Executivo não fez o seu papel a contento, não se preocupou de verdade em estruturar os órgãos, muitos se preocuparam em obter mais verbas, adquirir equipamentos, né, comprar viaturas, rádio, telecomunicação, armas, né, e nem isso fizeram tão bem feito, né, diga-se de passagem, por causa das peculiaridades dos estados também, mas acabou se acumulando um problema muito sério no Brasil. Né? Hoje nós temos policiais que tiveram o sonho de ser policiais quando entraram, né, mas que logo, com um pequeno espaço de tempo já ocupando aquela função pública, já se encontra desanimado, já se encontra desmotivado, e muito disso que nós temos analisado é em relação à carreira, à estrutura da polícia e também aos resultados do seu trabalho, né, que são revelados aí de forma explícita pela imprensa
e são sentidos pela população. Né? Você ouvir de um cidadão que ele não tem segurança, não se sente seguro em nosso país, é uma decepção para o profissional que sonhou em ser policial. A coisa que você mais quer é ser, né, entre aspas, algum tipo de herói que passe essa segurança para as pessoas. Né? Afinal, todos nós policiais, quando entramos na corporação, né, quando fazemos academia, nós fazemos um juramento, e nesse juramento nós colocamos a nossa própria vida para defender o outro. Isso é bonito, isso diferencia, né, o profissional da segurança pública, diferencia os policiais, e não só no Brasil, em todos os outros lugares. A diferença no Brasil é que o policial entra dedicado, com toda a vontade de proteger, de obter justiça, né, de prender criminosos, de combater, né, os crimes, mas na verdade a resposta que nós temos dos órgãos não vem na mesma proporção daquele sonho, daquela vontade com que nós entramos. Então, ao longo do tempo, há sim um desânimo, há uma perceptível a evasão em várias estruturas de polícia. Na Polícia Federal ocorre da mesma forma, nós temos vários dados que demonstram isso. Nós temos vários policiais acometidos de algum problema psicológico, de saúde mental, e é uma preocupação enorme nossa, porque corporações armadas que deveriam cuidar dos outros, elas hoje estão se revelando necessitadas de cuidado, né? Assim como todo qualquer cidadão. Né? Então, são perspectivas, né, de visão diferente do que a sociedade tem. Né? Nós estamos acostumados a criticar, quando não tem segurança, criticamos a polícia militar, um ou outro evento que acontece no Rio de Janeiro, em outros, com policiais, nós somos muito duros, né, naquela crítica, mas por trás daquilo ali tem uma estrutura montada, formada por pessoas, por seres humanos, né, e que nós demoramos muito tempo a olhar com esse olhar mais de direitos humanos, mas sobre o policial, não sobre os efeitos do trabalho policial. Então, são várias questões que nós colocamos, né, na hora de oferecer projetos que modifiquem a estrutura policial e o modelo de investigação, o modelo de atuação também da polícia preventiva. Em alguns estados, nós temos acompanhado o esforço das polícias militares, dos comandos, né, das secretarias de segurança pública. Nós temos exemplos claros em Minas Gerais e em Santa Catarina, em que programas foram desenvolvidos, né, aspectos de modernização, com análise criminal através de manchas criminais, né, de mapeamento de setores da cidade onde ocorrem mais crimes. Então, a ciência começou a ser utilizada em algumas unidades nossas. Mas nós somos 27 estados, né, mais a federação, que tem uma estrutura própria de segurança pública, né, e a legislação ela deve seguir a Constituição Federal, né, mas os estados é que tem que dar conta de suprir toda a demanda, e também os municípios, e aí entra o outro problema. Nossos municípios não detêm toda a autonomia para montar a sua estrutura de segurança municipal, né, através de guardas municipais, ou sequer de polícias municipais, como em outros países também já existem, né, e oferecem uma estrutura de segurança muito boa, né, em nível municipal, em nível local. Então, nós já temos esses avanços. No Brasil, ainda, as discussões foram proteladas, elas ainda se demoram. Muitos embates corporativos, né, a polícia militar vê na ampliação da atuação de uma guarda municipal, por exemplo, como uma ameaça às suas atribuições, né? E aí as entidades que têm que sair em defesa daquilo que acham que vão ser atingidas, né? Há conflitos entre as atividades de outras polícias. Então, são várias questões que nós percebemos que o governo, né, o Poder Executivo Federal e o Poder Executivo Estadual, ele realmente não tem se preocupado na medida que o problema exige, demanda uma tomada de decisões mais firme, né? Então, nós esperamos, e as nossas entidades hoje sempre apontam caminhos, né? Detectam problemas, trazem, mapeiam toda sorte de problemas e apresentam soluções. A nossa federação tem feito isso incessantemente. Nós temos conseguido apoio em outras entidades, das outras polícias,
já temos diversos pontos em comum. Por exemplo, porta única de entrada em todas as estruturas de polícia, né? É um absurdo que haja tantas portas em que um ou outro cargo, após o concurso público, num passe de mágica, já ocupe funções de chefia, por exemplo. Isso só existe no Brasil. Você oxigenar uma estrutura policial é útil, né? Mas você oxigenar com chefes, né, pessoas despreparadas para ocupar essas funções, não é oxigenar, é impor, né, uma estrutura dentro das polícias que não se adequa, né? Pessoas que têm já especialidade numa área, por exemplo, da Polícia Federal com 30 anos, estão passíveis hoje de serem comandadas por alguém com 1 ano, 2 de polícia e apenas com o curso de direito, sem um conhecimento adequado naquela área. Então, e como são muitas áreas, né, a diversidade é muito grande nessas áreas de atuação, exigem vários tipos de conhecimentos que nós chamamos de conhecimento multidisciplinar. Então, são várias áreas onde você se desenvolve, você se capacita, você está pronto para comandar grandes setores, né, em prol da sociedade, e aquilo lhe é tirado e imposto com a chegada de alguém apenas com curso de direito, sem qualquer demérito. Nós temos formação em direito também, então ficamos confortáveis para falar isso, né? Hoje nós temos uma estatística muito boa sobre formação em direito dos nossos quadros, então isso não é um problema, né? Mas é uma verdade, é uma realidade que assola os policiais federais. Você se especializa, por exemplo, na área de controle de armas, controle e registro de armas, né, em que a Polícia Federal hoje tem uma atribuição exclusiva também, advinda do novo Estatuto do Desarmamento. Então é uma atividade em que você se especializa, você se capacita e logo à frente você pode ser chefiado por alguém que não tem o conhecimento adequado, não foi treinado, não foi capacitado para aquela área. Então isso gera, né, num curto prazo, gera um desânimo, né, no policial federal, nesse caso. Então, a proposta comum dessas entidades todas que estão cada vez mais unidas, né, e aí eu falo principalmente Polícia Federal, representantes da Polícia Rodoviária Federal, das polícias civis, através dos sindicatos e das FEIPOLs e COBRAPOL. Então, nós temos feito essa grande união através da FENEM e da ANASPRA, né, com as ASPRAs, né, estaduais. Então, todas essas questões têm sido muito bem debatidas. Porta única de entrada, ciclo completo de polícia. Um pouco mais lenta a discussão da desmilitarização, que é uma discussão que vem sendo desvirtuada também, mas que merece nossa atenção para ampliar o debate, discutir com a sociedade o que seria isso, como seria uma polícia, né, de aspecto não militar, né, entre aspas, que não quer dizer desuniformizada ou despatenteada, né, sem as patentes, longe disso, mas eu acho que todos esses assuntos têm que ganhar repercussão na sociedade. Você, brasileiro, tem que saber por que a carreira única seria útil na sua vida e por que ela seria. Um policial com 10, 20 anos, a você seria garantido que ele, como chefe de uma equipe, como chefe de um setor, teria a tarimba, o conhecimento necessário para te atender, por exemplo, como cidadão. A gente pode fazer uma pesquisa rápida, né? Isso a gente fala em palestras, em seminários. Podemos fazer uma pesquisa rápida com o cidadão brasileiro. Você tem disposição, quando é furtado no centro de uma grande cidade, um relógio, um cordão que seja, uma coisa pequena, você tem disposição de ir até uma delegacia para ser ouvido, para registrar a sua ocorrência? Muitos hoje agradecem por ter saído daquele evento ruim, chato, né? com a vida, né? Sair intacto. Muitos já agradecem a Deus e falam, nossa, não quero mexer, porque ele sabe também, vai chegar em um ambiente que em certas situações não tem a menor condição de receber um cidadão, né? E você ali fica misturado com outros, né, que chegam ocorrências da polícia militar, de outras polícias, a todo tempo. O atendimento não é bom, você vai ter que esperar para ser atendido. E se houver testemunhas, as testemunhas também vão ter que esperar. Então é todo um imbróglio que acaba dificultando muito o combate à criminalidade. Uma questão que o brasileiro tem que ser convidado a pensar. Você que tem uma residência furtada no meio da noite, segue o raciocínio comigo. Você disca o 190, quem vai até sua casa?
um policial, uma equipe de policiais militares. E qual vai ser o procedimento dos policiais militares? Eles vão fazer um registro da ocorrência, entrevistar você, preencher seus dados, pedir documentos, perguntar se há testemunhas para listar naquele documento que ele é obrigado a fazer, né? Mas por limitação constitucional e legal, ele não pode avançar em nenhum fato mais sobre aquele evento criminoso que aconteceu, sobre aquele fato. E aí o que acontece? Ele pega todo aquele bojo de papéis que ele já construiu a partir dali, isso eu estou dizendo um crime de furto, né? E leva você, que é a vítima, leva possíveis testemunhas para uma outra estrutura policial, que é a Polícia Civil. Então, dali já começa a burocracia. Quem vai investigar aquele crime não é a mesma polícia que esteve no seu local, que te visitou, que te entrevistou, que sentiu o ambiente, que viu as coisas do jeito que elas foram deixadas. Então, só aí, essa perda de informações e essa perda de estrutura, né, de não fazer parte da mesma estrutura de segurança pública, de órgão policial, o cidadão brasileiro já tem uma perda. Então, quando aquele crime vai ser investigado? Porque o boletim de ocorrência chegou, você foi ouvido, as testemunhas, e aquilo passa a fazer parte de uma grande pilha, que são os casos de furto no Brasil, que não são definitivamente investigados. Cerca de menos de 2% desses crimes de furto no Brasil são investigados. Então, aquilo ali vai para uma pilha e você, cidadão brasileiro, não sabe quando será investigado. Sem querer nomear culpados agora, vamos direto atacar o modelo. Esse modelo é inapropriado. Ele não condiz com a estrutura, com a demanda que a sociedade precisa. Aí o cidadão se sente inseguro porque ele não sabe onde, como analisar. Mas agora aqui nós já estamos revelando um bom ponto de partida para que o brasileiro tenha essa consciência. Por que aquele crime não foi investigado? Primeiro, porque a demanda é muito grande. Segundo, as informações da Polícia Militar praticamente não são conectadas com a da Polícia Civil. E a sua investigação, a investigação do seu caso, só vai começar quando seguir aquela ordem, naquela pilha, que depois vão se chamar inquéritos policiais, em que tem prazos, e aí começa a tramitação da polícia, com o Ministério Público, com o Judiciário, começa o vai e vem, e na verdade o bem seu, que você esperava ser restituído, ou aquele criminoso, ou os criminosos presos, vai demorar a acontecer. No caso de furto no Brasil, 98% de chance de não acontecer. Eu estou dizendo furto. Vamos agora para um caso de homicídio, que é o mais grave, crime contra a vida. O índice de solução de homicídios no Brasil está na média de 8%. 8%. Você, cidadão comum brasileiro, sabe o que isso significa? Guardadas as proporções e deixando claro, em não havendo a repetição de crime, né, a reincidência por aquele autor, hoje um criminoso, um homicida no Brasil, tem 92% de chance de sequer ser investigado no país, em média. Isso é uma situação muito grave. E não é o caso só de mudarmos a legislação. A legislação, muitas vezes, ela se adequa. Por exemplo, agora, na definição de organização criminosa, o Instituto como a delação premiada, isso tudo traz uma utilidade muito grande à investigação. Mas se você não mudar a forma de investigar, a estrutura da polícia, isso não vai mudar. Nós podemos mudar toda a legislação nossa, que se nós não mudarmos o modelo de investigação e a estrutura das polícias, dificilmente nós vamos ter melhores resultados do que 2% nos casos de furto e 8% nos casos de homicídio. Se nós formos aqui em vizinhos nossos, Chile, Argentina, todos alcançam mais de 70% na solução de homicídios. Então, e todos esses adotaram já um modelo diferente. E como é que nós faríamos isso? Nós podemos tomar uma operação policial nossa hoje da Polícia Federal como exemplo. Porque a Operação Lava Jato ela pode ser considerada de sucesso. Antes disso, na Polícia Federal, nós temos que dizer que o índice de solução de crimes nossos, apesar da Polícia Federal ser muito bem conceituada, ser uma polícia de credibilidade, e eu faço parte dela, e depois nós podemos discutir por que a Polícia Federal tem essa credibilidade. Nós temos a nossa visão interna também, que é condizente com o que a sociedade pensa,
mas a eficiência da Polícia Federal hoje, a efetividade das investigações, quer dizer, interpretando a efetividade como a denúncia pelo Ministério Público, quer dizer, o resultado do trabalho da polícia, o fim da investigação é destinado ao Ministério Público. Que ele oferece denúncias para então seguir para o Poder Judiciário, são apenas 4% dos casos na Polícia Federal. Né? Nós temos aí casos de moeda falsa, falso testemunho, falsificações. Então são várias atividades da Polícia Federal, vários tipos de investigação, conforme o tipo de crime, né? Em que nós não chegamos a contento sobre a autoria e a materialidade daqueles crimes, né? Então, é uma situação difícil de nós, policiais federais, confessarmos ao público, né? Mas são apenas 4%. E as operações nossas estão dentro desses 4%, que se considerarmos as condenações, alcançam um índice próximo de 2% apenas. E aí nós pensamos na Lava Jato, né? Operação Lava Jato. Por que ela é diferente do ritmo normal de investigação? Na Lava Jato acontece uma coisa interessante. O grupo policial que está encarregado da investigação, ele coleta as informações, seja por interceptações, seja por análise de documentos, vigilâncias, diligências externas, né, investigações em loco. Isso tudo é repassado praticamente diretamente ao Ministério Público, que já está próximo. Então hoje usa-se falar até força-tarefa do Ministério Público. Por quê? Os procuradores, numa visão mais globalizada, né, e mais de resultado, eles formaram um grupo para atender a demanda específica de uma operação e acabaram aproximando da polícia. E aí o que ocorre? Por causa dessa boa produtividade que surge entre a proximidade da polícia com o Ministério Público, o judiciário já é obrigado também a se aproximar, porque a demanda de medidas cautelares, de vários pedidos que precisam da autorização de um juiz, isso aí acaba acontecendo rápido. O que num furto, por exemplo, não acontece, né? O furto vai ter que esperar o quê? O boletim de ocorrência, o percurso na fila de inquéritos policiais, em que um delegado, uma autoridade policial, né, vai ter que definir a sequência que aquela investigação vai estar, né? E a partir dali, só muito tempo depois é que o Ministério Público vai ter ciência daquele caso que está sendo investigado e a forma que está sendo. E mesmo assim, quando ele tiver ciência, vai ser através de pedidos de prazo que a polícia vai fazer, né? Ele vai recomendar ou não outras diligências ou vai simplesmente abrir mão da denúncia. Quer dizer, não vai denunciar. Então isso para o Brasil é mais significativo do que em quantidade e em qualidade do que uma operação. Na operação, todo o modelo de investigação é transformado, ele é acelerado, ele é diferenciado, ele é encurtado, tanto na produção de papel, quanto no tempo de percurso entre um órgão e outro, polícia, Ministério Público e Judiciário. Aí nós perguntamos, por que todas as investigações no Brasil não seguem o ritmo da Lava Jato? Aí entra a proposta da Federação e de outras entidades em relação ao nosso modelo de investigação. Então, se o modelo de investigação adotado, ele encurta o tempo entre polícia e Ministério Público, isso aí já há um ganho, certo? E se na parte policial, ao invés de duas polícias, nós tivéssemos uma estrutura que una o trabalho preventivo com o trabalho de investigação, nós encurtamos mais ainda. Quer dizer, o encurtamento, a desburocratização, a agilidade já começa ao modificarmos as estruturas policiais nos estados. Não há como ter o trabalho preventivo feito por uma polícia e o investigativo feito por outra, e elas não se comunicarem, né? Então, a primeira confissão que nós fazemos e já apresentamos a solução é o ciclo completo de polícia. Você vai ter dentro de uma mesma estrutura, dentro de uma mesma organização, seja através já pensando na área preventiva linkada com a investigativa e também a pericial, que é de igual importância em investigações que exigem análises periciais, perícias feitas em loco ou depois através de exames de corpo de delito. Então, dentro desse ciclo, ele não pode haver perdas, ele não pode haver demoras. E no Brasil há.
A primeira é por causa da rigidez de duas estruturas diferentes, uma militarizada, preventiva, fardada, né, em que guarda em muitos aspectos a filosofia militar. Isso gera um temor no cidadão ainda, infelizmente, no Brasil, né? Apesar do esforço das polícias militares em alguns estados, né, de se aproximar do cidadão através de campanhas, ainda há esse ranço por ver a farda, né, por ver as patentes, né, ver a intitulação de sargento, de tenente. Então tudo isso afasta a sociedade e afasta uma polícia da outra, porque a civil, que tem o papel primordial, essencial de investigar, ela está afastada numa outra estrutura também rígida, né, chefiada pela figura do delegado. E aí nós já analisamos a questão do delegado. Se ele é fruto de um crescimento na carreira, ele cabe perfeitamente em nossa estrutura com a importância que ele tem hoje. Agora, se ele é projetado, alçado, de fora para dentro, através de um concurso de direito, em que o Estado se diz suficiente para bolar uma prova que transforme um cidadão comum num chefe de polícia, num presidente de investigação. Então isso é um conceito unicamente brasileiro, né, em que o ser normal, o cidadão normal formado em direito, ele é dotado de poderes especiais que uma prova de concurso lhe dá, e uma academia de pouco mais de 4, 5 meses aprimora isso. Quer dizer, ele já era suficiente, mas com a academia ele fica um super poderoso policial, conhecedor de todas as situações. Então, é difícil do brasileiro acreditar nisso, né? Mas a presença do delegado nessa estrutura, ela teria importância sob o aspecto jurídico, sob o aspecto garantista, mas se ele advém do crescimento da carreira, cabe perfeitamente, desde que não seja uma imposição vinda de fora, né, em que, pasmem brasileiros, hoje o crime organizado pode perfeitamente infiltrar pessoas na estrutura policial. Basta que ele faça a cooptação de estudantes de direito ou banque até a faculdade, né, que ele vai ter, logo na sequência, um presidente de inquérito. Retomando o assunto da 412, nós percebemos esse movimento corporativo nela e nós passamos a analisar friamente o que esse texto dito PEC da autonomia verdadeiramente propõe. Em sua proposta original, ele oferece uma modificação no artigo 144, no parágrafo 1º da Constituição, que trata da organização da estrutura da Polícia Federal. Então lá, hoje diz que a Polícia Federal, organizada, né, e mantida, né, pelo Poder Executivo, estruturada em carreira, né, ela se destina e aí vem o rol de atribuições, de competências, né, que nós chamamos, alguns preferem esse termo, competências, para definir o trabalho da Polícia Federal. Só que o texto proposto, eu digo o original, ele já começa assim: lei complementar irá definir, né, autonomia funcional, administrativa, orçamentária para a Polícia Federal. Então, o que a PEC propõe já no primeiro momento? A retirada da estrutura da Polícia Federal da Constituição, em seu caráter permanente, né, o que foi dado pelo Constituinte originário. Então, na verdade, toda a estrutura da Polícia Federal ela está sendo retirada da Constituição e transmitida para uma lei. E hoje nós sabemos que uma lei é muito mais frágil do que a Constituição. Você pode modificar leis de uma forma muito mais célere, né, do que a Constituição. Então, esse é o aspecto mais grave que está sendo feito com a Polícia Federal. Nós estamos retirando a estrutura constitucional de um dos órgãos de maior credibilidade do país para remeter a uma lei que virá depois. Então, esse é o aspecto mais grave que nós começamos a analisar. Segundo, a Polícia Federal tem problemas em sua estrutura, tanto no modelo de investigação quanto na estrutura de carreira. Então, num segundo momento de análise, nós pensaríamos: para quem nós estamos destinando a gestão autônoma da Polícia Federal?
E aí nós voltamos àquela questão dos concursos, né? Das portas de entrada. Nós estamos conferindo para aquele mesmo profissional que nós questionamos com propriedade até a sobreposição de um cargo, né, recém-ingresso por concurso público com a formação de direito sobre todos os demais, independente do setor, independente do tempo de serviço, da capacitação que cada um profissional daquela época já tinha adquirido. E eu estou dizendo isso numa carreira onde todos têm formação de nível superior. Eu não estou dizendo isso num órgão que é estruturado em diferentes carreiras. Eu estou dizendo de uma mesma carreira, com várias formações, mas todas de nível superior. Então, vocês imaginem o confronto interno que isso demonstra dentro da Polícia Federal. Agora, com a PEC 412, nós vamos estar conferindo a gestão autônoma da Polícia Federal para pessoas que não têm formação em gestão, pessoas que não são gestores, nem de recursos humanos, nem de material. É óbvio que há muitos profissionais que entram que, por esforço próprio, por dedicação, adquirem condições, mas esses são raros. E adquirem isso, conseguem dar conta de algum recado, em alguma função que lhe é conferida, por esforço pessoal, não porque o órgão, o governo federal ou a nossa estrutura lhe concedeu essa condição, né? E, analisando sob o aspecto, uma terceira via de análise direta do texto proposto, nós vemos que a autonomia que é necessária para a Polícia Federal, nós já temos. Eu acho que qualquer brasileiro hoje concorda com isso ao analisar a Operação Lava Jato. Nós não tivemos interferência e todas as tentativas de interferência foram reveladas ao público e até várias transformadas em prisões preventivas, em que o Brasil conheceu quem tentou interferir. Isso porque o ciclo de investigação que existe hoje na Lava Jato é um ciclo sistematicamente fechado, praticamente hermético, em que qualquer político ou alguém que tenha a intenção de interferir numa investigação como essa, ele vai ficar exposto, e isso vai ser revelado da pior forma, né? Em prisões, em chamamento daquele personagem à investigação, né? Por tentativa de atrapalhar ou de obstruir a justiça. Então, são vários aspectos que, unidos, mostram que a Polícia Federal já tem a autonomia que interessa, que é a autonomia investigativa. A orçamentária e funcional, nós temos até uma portaria do próprio Ministério da Justiça, que é recente, e que já dota a Polícia Federal dessas autonomias, né? A própria Polícia Federal é quem encaminha o seu orçamento para o Ministério da Justiça. E nós nunca tivemos notícia de que o Ministério da Justiça voltou para a Polícia Federal um orçamento dizendo, não, isso não vai poder constar no orçamento, né? Isso aqui está restrito. A Polícia Federal tem o seu planejamento próprio e ela encaminha para o Ministério da Justiça, mas por questão de hierarquia, né, entre órgãos, né? A Polícia Federal é vinculada ao Ministério da Justiça e é o Ministério quem encaminha o seu plano orçamentário anual, né? Então isso é feito todos os anos e a Polícia Federal é quem faz seu próprio orçamento, né? E nós não tivemos notícia, repito, até hoje, de qualquer modificação, até porque a portaria do Ministério da Justiça prevê já essas autonomias. E aí o cidadão pergunta, mas o governo não pode... Alguém não pode interferir na Polícia Federal? Pode. A Polícia Federal pode ser minada na execução desse orçamento? Pode. E qual a solução para isso? Seria uma mudança na Constituição? Negativo. Um projeto de lei, como já existe para a educação e para a saúde, podem muito bem restringir, né, essas contenções, né, na execução orçamentária, que é feita anualmente e em blocos. Nós não tivemos notícia até hoje de uma restrição para repasse orçamentário, né, que nós chamamos de empenho. Nós não tivemos ainda nenhuma informação de que esse empenho foi feito exclusivamente para a Polícia Federal. São sempre tempos de crise em que se anunciam cortes, né, no empenho daquele orçamento, quer dizer, na hora de disponibilizar o dinheiro para aquele gasto, há cortes orçamentários, né, que chamam de orçamentários, mas na verdade são cortes na execução orçamentária. E se se quer prevenir
a Polícia Federal das investigações, se conter investigações através da restrição do repasse orçamentário, o que se pode fazer? Uma lei para restringir isso, ou 100% ou em percentual. Mas aí vem a grande pergunta: por que a Polícia Federal deve continuar investigando e a Polícia Civil, num Estado, não deveria? Num caso de homicídio, num caso de sequestro, num caso de roubo a banco, num caso de latrocínio. Qual é a lógica de se manter, de se preocupar em manter a Polícia Federal numa investigação de corrupção e de se permitir restrições a repasses orçamentários, a empenhos para as polícias civis e polícias militares nos estados? Então nós não encontramos uma lógica para uma análise suficiente do que se oferece com essa proposta de emenda à Constituição, a PEC 412. Então, o cidadão brasileiro, a sociedade, está sendo induzida ao erro nessa questão. E nós, da Federação, já nos disponibilizamos, já nos prontificamos a participar de qualquer debate público sobre essa PEC 412. Então, a qualquer momento, nós queremos, podemos e nos oferecemos para participar desse tipo de debate. O que os policiais federais do Brasil já se dispõem é não deixar a sociedade ser enganada, ser ludibriada, usando esses termos pesados mesmo, porque é isso que vem acontecendo, sobre o argumento até justo, num momento de expectativa e de grande clamor pelo combate à corrupção, uma oferta de autonomia que nós, policiais federais, não reconhecemos como busca verdadeira por autonomia de toda a Polícia Federal. Além disso, da questão do texto original oferecido, nós descobrimos, através de uma nota técnica que foi feita pela Associação dos Delegados, nós descobrimos um substitutivo que vinha sendo oferecido aos parlamentares do nosso Congresso Nacional. Esse substitutivo, além de todas essas questões que cercam o texto original da PEC 412, esse substitutivo, ele contém vários outros elementos que assustam os demais policiais federais e que trazem uma realidade que não é condizente com a proposta maior que é a autonomia para a Polícia Federal. Exemplo, o grupo de delegados que oferece essa proposta, através de sua associação, claro, jamais nós queremos generalizar aqui, e direcionar para um movimento corporativo, associativo, deixando bem claro, eles oferecem transformar o delegado em membros de poder. Isso significa equiparar um delegado a um juiz ou a um procurador, um promotor, abandonando toda a estrutura policial de carreira e funcional. Porque ele passando a ser membro, ele vai estar acima até da própria estrutura orgânica da polícia. Então seriam membros. E aí, vinculado ao já exigido tratamento de excelência, aquela questão de formação em direito sobrepondo todo o conhecimento multidisciplinar dos demais policiais. E agora ofertando, por exemplo, além de quererem se tornar membros de poder, agentes políticos, dentro da estrutura policial, eles propõem o envio de propostas diretamente ao Congresso Nacional para a criação e extinção de cargos, por exemplo. Então, é uma forma de oferecer uma gestão que já é criticada pela sua formação, pela sua essência, pela forma de entrada da polícia, que nós já colocamos aqui para vocês, e agora podendo ofertar ao Congresso Nacional proposta de criação e extinção de cargos. Um completo absurdo. Isso passa por um crivo dos ministérios do Planejamento, Ministério da Fazenda, o Ministério da Justiça. Todos analisam a polícia, a estrutura de polícia e de segurança pública como um todo. O que se propõe agora é que esse grupo que iria ocupar a gestão com uma característica de autonomia, ele se incumbiria de criar e extinguir cargos a bel prazer. E quem controlaria isso depois? Um outro elemento, o delegado poderia propor medidas diretamente, pleitear medidas diretamente ao Poder Judiciário, sem passar pelo crivo do Ministério Público, que hoje acontece. E aí nós lembramos da velha e ruim PEC 37,
que a sociedade foi às ruas, o brasileiro foi às ruas para combater com muita veemência essa proposta de emenda à Constituição, que tem os mesmos autores da PEC 412. Quer dizer, a limitação da atuação do Ministério Público é uma tentativa permanente desse grupo corporativo. E nós, policiais federais, apesar de várias discordâncias com o Ministério Público, né, nós entendemos que o Ministério Público veio para consagrar a estrutura do Estado Democrático de Direito e jamais poderia ter limitado a sua atuação de qualquer forma que seja. Né? Então, o Ministério Público, toda vez que nós vemos encaramos alguma medida que intenta diminuir a importância e a atuação do Ministério Público, nós temos que ver com desconfiança, porque a PEC 37 se revelou para a sociedade como uma proposta macabra, né, de restrição do poder de investigação do Ministério Público. E se vai restringir o poder de investigação do Ministério Público, imagine daqueles que convivem na mesma estrutura policial desse grupo corporativo, né, representado por essa associação, e que vai buscar esse tipo de autonomia. Né? Então, são vários elementos que nós trazemos e que levam os policiais federais a discordar e a combater de forma firme, de forma veemente, essa proposta de emenda à Constituição de número 412, erroneamente chamada, equivocadamente chamada de PEC da autonomia. Não é uma proposta da Polícia Federal, não é uma proposta dos policiais federais. Nós, quando fomos convidados para alguns debates, nos perguntaram então qual seria a proposta de modificação que os policiais federais oferecem. E como nós temos uma sequência de assuntos sendo tratados e que nós já mapeamos esses problemas, né, os problemas de carreira e os problemas de modelo de investigação, nós apresentamos a PEC 361 no ambiente da Câmara. Essa PEC foi apresentada pelo então deputado Otoniel Lima, que virou um parceiro nessa discussão. Ele é oriundo das forças policiais também em São Paulo. Então ele trouxe com muita riqueza, com muita propriedade, esse debate ao Congresso Nacional. E nós, policiais federais, entendemos que essa PEC ela serve para trazer o debate sobre carreira única, né, sobre porta única de entrada para o Congresso Nacional. E esse intento, com a proposta dessa PEC, com a ajuda do deputado Otoniel e de toda uma bancada e também da frente parlamentar que nos apoia, né, nós temos visto o avanço da discussão sobre porta única de entrada e carreira única no Congresso Nacional. Então, com certeza, a PEC 361 oferece um modelo, né, de estrutura de carreira aos mesmos moldes do FBI, da Polícia Judiciária Portuguesa, das polícias alemã, francesa e espanhola, da própria Scotland Yard. Então, são estruturas de contratação, né, do cidadão que tem a vocação, que tem o desejo de ser e tem o perfil policial, e dentro da estrutura policial é oferecida a ele a oportunidade de crescer profissionalmente através de capacitação, de tempo de serviço dedicado exclusivamente à polícia e também por aplicação do conceito mais moderno de meritocracia. Então, quem merece, quem se capacita, quem entra com aquele perfil e quer permanecer na polícia com aquele juramento original desde o seu ingresso, a ele vai ser concedida toda uma estrutura, vai ser oferecida essa estrutura para que ele cresça e para que ao longo da sua carreira ele não encontre qualquer elemento de desânimo, né, dentro da estrutura que é oferecida na carreira policial federal. Hoje, não sei se os cidadãos brasileiros sabem, o policial federal chega ao topo de sua carreira aos 13 anos. Né? Então, para quem iniciou a sua vida laboral na Polícia Federal, ele aos 13 anos, dos 13 aos 30, ele não vai ter mais perspectiva alguma de crescimento na carreira. Então, isso é uma forma de implementar o desânimo naquele profissional. Né? Aos 13 anos, ele não tem mais horizonte de crescimento profissional em sua carreira. Né? Então, a PEC 361 oferece a ele,
dentro de uma nova estrutura de carreira, com base numa porta única de entrada, respeitando até a vontade, resgatando a vontade do nosso constituinte originário, lá de 88, né? E oferece para ele uma nova estrutura de carreira a partir da porta única de entrada. A regulamentação da PEC 361, ela já está sendo discutida no âmbito da Lei Orgânica da Polícia Federal. Então, naturalmente, vai se discutir manutenção dos atuais cargos, né, como forma de evolução dessa carreira. Então, a PEC 361 não oferece extinção de carreiras. Há uma pregação errada de que a PEC 361 extingue o cargo de delegado ou outro qualquer. Na verdade, isso não acontece. A proposta nossa é para que se reformate a carreira através de uma porta única de entrada e que o seu crescimento profissional, seja qual for a denominação, ocupe aquelas áreas de conhecimento que são as atividades que são empregadas nas atividades da Polícia Federal. Muito simples. Quem quiser percorrer a linha de gestão e de investigação vai se adequar, vai se capacitar internamente dentro daquela linha. Quem quiser seguir a linha de polícia técnica, que nós chamamos de criminalista, pericial, hoje composto pelos papiloscopistas e peritos, né, vai seguir naturalmente essa linha. E quem quiser atividade de inteligência operacional, né, de investigações em campo, de coleta de informações gerais, de relatórios policiais, né, de conhecimentos aerotáticos, né, de prevenção a crimes, né, então isso vai seguir uma linha em que nós hoje oferecemos oficial de Polícia Federal, que seria a união, né, dos cargos hoje de agente e escrivão. Né? Então é uma medida até de economia e que retira, né, um dos ícones da burocracia na estrutura policial, né, nesse modelo de investigação, que é a figura do escrivão. Na Polícia Federal nós temos um profissional extremamente qualificado, que passa por provas idênticas e uma seleção idêntica aos agentes federais, por exemplo, e quando adentram o órgão, eles são sacrificados, porque eles têm que cumprir o expediente burocrático, que lhe confere prazos, né, e lhe confere atividades muitas vezes inferiores àquilo que ele é treinado para fazer, foi contratado para fazer, e nos momentos de operação o escrivão é convidado a participar das análises, das atividades operacionais, de inteligência, todas essas, e ele acaba tendo que acumular com aquele trabalho que é o diário, normal dele. Então, até como medida de economia para o país, essa união dos cargos ela é muito útil também, e nós buscamos junto ao governo para que ela aconteça até antes da proposta de emenda à Constituição 361, a PEC do FBI, até antes da aprovação dela, porque é uma medida que já prepara o caminho, né, futuro dessa estrutura que nós oferecemos. Então, para desmistificar a PEC 361, proposta pelo nosso amigo deputado Otoniel Lima, para desmistificar todos esses aspectos, ela é uma proposta de evolução, de modernização e que não atinge, não elimina, não extingue cargos dentro da Polícia Federal. Ela apenas obedece a um comando que já foi discutido com o Constituinte originário de 88 para que se estruture a Polícia Federal em carreira. E isso significa estabelecer início, meio e fim. Né? Nós não podemos colocar o fim aos 13 anos, sendo que nós vamos ficar até os 30. Então, esse quadro tenebroso de estruturação de uma carreira não pode permanecer, não na nossa Polícia Federal, não na polícia que a sociedade acredita e aprendeu a enxergar como uma polícia de excelência, como uma polícia de resultados e uma polícia destemida para enfrentar a corrupção em nosso país. Então, o meu muito obrigado, né, após essa explanação minha, e nós vamos ficar aqui para responder, para atender a demanda de vocês, internautas, que quiserem nos perguntar, que quiserem fazer as suas considerações conosco, e tiverem alguma curiosidade em relação à Polícia Federal.
Então nós temos uma manifestação aqui de um internauta que é muito interessante sobre os concursos. Se vai haver concurso ou não, é sempre uma expectativa, né? Recentemente, o governo anunciou uma forte restrição aos concursos públicos, né? Uma contenção de gastos e que vai atingir os concursos públicos. Há uma proposta em andamento, o PLP 257, que prevê realmente de forma direta a execução de concursos públicos nos próximos 2 anos. Essa proposta, inclusive, tentava restringir até promoções, tenta ainda, né, restringir promoções na Polícia Militar e em outros órgãos policiais. Então, é uma proposta que atinge diretamente aqueles brasileiros que estão se preparando para algum tipo de concurso. Nós, através da federação, estamos tentando de todas as formas manter as previsões para o ano que vem de realização de concursos públicos. Em nosso pensamento, tem que haver uma inversão da ordem, né, de prioridade de concurso público. No nosso entendimento, a carência maior é de agentes federais, de escrivães e papiloscopistas e também de servidores administrativos. Nós hoje estamos aí com um total de cerca de 7 mil agentes, 1.700 escrivães aproximadamente, e 3 mil administrativos, 450 papiloscopistas. Então, o que nós temos pedido junto ao governo e protestado de forma veemente é que, caso haja concurso o ano que vem, que nós priorizemos a contratação de mais agentes, escrivães, papiloscopistas e servidores do nosso plano especial de cargos. Então, essa é a nossa meta para que a previsão do ano que vem seja mantida, ok? Sobre a Lava Jato, um amigo internauta nos perguntou, o grupo da Lava Jato é um grupo muito grande, né, com várias funções cada um, mas há um núcleo, né, de investigação que fica na SR, na Superintendência Regional em Curitiba, e esse grupo, ele praticamente desde o início da operação é ele que está lá. Então ele tem agentes, tem escrivães, tem delegados, né, e é um grupo que não se modificou, né? Algumas peças que saíram recentemente, foram substituídas, são servidores que faziam trabalhos mais superficiais, digamos assim, né, na execução de operações, né, em alguns outros tipos de trabalho, mas o núcleo da operação não foi modificado, né? Esse tipo de intervenção não houve na Polícia Federal, ok? Não houve esse abalo na Lava Jato. Então, amigos internautas, eu queria agradecer vocês. Nós tivemos, infelizmente, hoje, esses cortes. É a primeira vez que nós estamos adaptando aqui a nossa ferramenta de transmissão. Eu espero contar com vocês. Nós vamos tentar manter transmissões permanentes todas as quintas-feiras, ou com o diretor nosso, ou com alguém da nossa representação, ou algum especialista que venha trazer novidades aí sobre a Polícia Federal. Eu queria muito convidar vocês também para assistirem aos vídeos dos nossos amigos Marcos Bonfim e Eliel Teixeira e Marcos Scandiuzzi, que é o nosso parceiro nessas transmissões. E esses três, e mais alguns colegas que têm também feito esse trabalho voluntário, né, de dedicação, eles têm trazido informações importantes sobre estrutura policial, sobre gestão de polícia. Então, são vídeos muito interessantes, né? O Marcos Scandiuzzi, que é um colega policial federal em atividade no Brasil, né, em São Paulo, e ele tem trazido com muita riqueza alguns detalhes, né, sobre nossa estrutura de investigação e modelo de investigação e de polícia, de estrutura de polícia. E o Marcos Bonfim e o Eliel são brasileiros, né, que trabalham na segurança pública nos Estados Unidos, e eles trazem com riqueza de detalhes tudo que se passa em relação à segurança pública lá. Eles fazem ótimos comparativos entre o trabalho policial lá, as investigações, o trabalho preventivo e como é feito no Brasil. Então isso enriquece muito, né, para o brasileiro que desconhece, que não pensa muito nesse comparativo, como funciona lá e como funciona no Brasil. Então esses três hoje, e mais alguns colegas também, que nós vamos
trazendo os nomes para vocês. Eles são policiais dedicadíssimos e com essa e vocês terão oportunidade com esses vídeos, né, com essa divulgação que eles fazem, de conhecer um pouco mais e de analisar com mais cautela, né, e com mais conhecimento também, tudo que nós dissemos aqui hoje, que vamos trazer para vocês ao longo aí do tempo, né, dos dias, dentro da nossa programação, nós vamos trazer para vocês como novidades, ok? Então eu agradeço muito a vocês, assistam nossos vídeos, participem conosco dessas transmissões e contem com os policiais federais do Brasil para tentarmos fazer um Brasil melhor, sem corrupção. Um abraço e boa noite.